Entendeu? E daí, lá, né, vocês convivendo com outras gêmeas, como que foi essa sensação? Porque ali, né, geralmente vocês são, na grande maioria, exceção ali das gêmeas, né, e tudo Aham. mais. Mas e como que foi estar com várias gêmeas, vários gêmeos? Porque como a gente tem essa convivência Aham, de gêmeos desde a concepção, né? Pra gente acaba não parecendo que existe uma relação tão aham, especial, sim. né? Da questão, né, de ser gêmeo. Então, ficou muito evidente, né? Quando a gente via irmãos gêmeos, né? Cuidando um do outro, né? Fazendo gestos assim que podiam parecer pra gente meio que, isso é normal, mas Uhum, olhando assim, tantos gêmeos cuidando uhum, carinhosamente um do outro, deu pra gente perceber que é uma relação de proximidade muito mais sim, especial, né, do que os outros irmãos, né? sim. E não que a gente acabe, tipo, nós Uhum, somos mais irmãs do que sim. do que irmãs dos nossos Uhum, outros irmãos, mas é porque essa proximidade desde a sim, concepção torna as exato. coisas muito mais fortes, né? Uma Uhum. relação, uma ligação muito mais forte. E aí eu realmente parei para fazer reflexões mais profundas a respeito disso, né? Aí nossa, que especial, né? Como é Uhum. que pode acontecer isso, né? E o desfile em si, ele passa toda essa energia, gente. É um dos desfiles mais lindos que tem. Porque eu arrepiei, eu emocionei. A gente Sim. assistiu como se fosse, assim, uma Copa, sabe? Porque é um momento que a Aham. gente sabe da onde vocês saíram, o quanto. Sabe, a história de vocês é linda. Então, pra gente, é uma vitória também, de tipo, olha Uhum. lá onde elas estão chegando, onde elas Sim. estão. E, assim, é impressionante, porque é uma arte mesmo. Porque um desfile onde ele não é falado, né? Não tem, Uhum. assim, uma comunicação direta, mas ele passa exatamente uma mensagem maravilhosa da dualidade, dos Sim. gêmeos. E como que foi pra vocês quando vocês descobriram como era o desfile? Porque o desfile não era só um desfile. Isso. Uhum. Então, eu Só um dia antes que teve o treino de passarela que a Passarela. gente descobriu como é que ia ser a dinâmica Aham. ali, né? quando que a gente teve um dia que a gente fez só fotos, né? Todos Uhum. os gêmeos fizeram fotos. Que Aí depois virou um editorial pra revista Elle Elle México. México, isso mesmo. Todos os gêmeos fizeram fotos, Aham. né? E aí todo o mural, né? As paredes eram as fotos de todos os gêmeos que passaram ali. Até os que não ficaram até o final, Sim, né? incrível. Então, no dia do ensaio, né? A gente descobriu como é que ia ser, né? Que ia ter uma parede dividindo os dois lados, né? Da passarela. Então, cada público, né? Que estava Sim, ali ia ver o desfile como se fosse único, porque tinha umas exato. paredes separando, né? A parede A passava parede. bem no meio, então quem Uhum. estava assistindo de um lado assistia o desfile, quem estava do outro, o outro. Mas eles achavam que era uma modelo Uhum. com reflexo do espelho, então quem via de um lado via, né? Só que até que durante o desfile. Isso. Isso, subia aquela parede, aquela divisória, né? E aí que o Gente, só lembrando o público arrepio. viu, o público E viu essa que parte, eram, de eram fato, assim, toca Foi muito, porque surreal. é a parte que a gente volta e se dá as mãos, então é Uhum, encontro, é união, então entra toda uhum. aquela Aí depois que questão o de... público entende que eram Uhum, gêmeos na passarela, que uhum. todos eram gêmeos. Foi muito sim, emocionante. até eu, assim, todas as vezes Que que eu eu vejo assisto essa esse parte, desfile, eu é... choro, porque realmente foi algo que eu não observava Uhum, tanto, né, dessa relação de irmãos gêmeos, e uhum, que ali eu procurei fazer uma reflexão mais profunda. E voltando à questão de que eu falei no começo, né, que a moda é uma das uhum, ferramentas, instrumentos de comunicação, assim, mais poderosas que realmente uhum. existe, um dos, né? Não tô falando que é o mais, né? Sim, sim. Mas é uma ferramenta de comunicação muito poderosa porque todo mundo se veste, né? E Uhum, quando você se veste, você quer comunicar alguma coisa. exato. E ali, a leitura que eu fiz, né? Daquele desfile, por exemplo, é que a gente estava numa semana que estava meio tensa, digamos assim, na Itália, né? Uhum. Que a gente desfilou e no final de semana ia ter eleição na Itália. E aí Verdade. tem a questão de, bom, a leitura que eu faço, né? Às vezes eu fico pensando, será que eu levo tudo muito pro viés político? Mas eu fiz uma leitura política a respeito do que estava acontecendo. Uhum, É que ia ter eleição no final de semana, e aí tava aquela tensão, né?
do avanço da extrema-direita, né? Uhum. Então, a que ganhou E a essa eleição foi polaridade, né? Uhum. E aí, e uma das frases que se fala no desfile é oppositive, Sim. e no mesmo sentido de oposição, mas no sentido de complementaridade, não no sentido Mas ao de mesmo divisão. tempo tá todo mundo querendo não unido e, né, como seres, como pessoas, como dualidade mesmo. Então, tipo, pra mim foi meio que uma sacudida, assim, essa coisa de dar as mãos e gêmeos idênticos, ei, ser humano estúpido, olha que nós somos iguais, então olhe o outro, a sua imagem e semelhança. Exato. Então, pra mim foi uma mensagem assim que foi, pá, Sim. né? Que soco, assim, que forma tão Sim. transparente de passar uma mensagem tão poderosa, Sim. né? Através de um desfile de moda, então não vamos Exato. ignorar A moda como uma coisa fútil. Porque desde cedo eu aprendi isso. A moda, para minha mãe, representava um escudo protetor. Então, às vezes eu fico meio entristecida quando eu vejo algumas pessoas fazendo comentários a respeito da moda, colocando num lugar inferior. E não é bom a gente olhar dessa forma, né? Porque tudo tem sua importância. Exato. E aí eu fiquei assim, depois que terminou o desfile, eu chorei assim bastante, né? Sim. Que foi, assim, muito emocionante mesmo, né? E toda vez que eu vejo, eu me emociono, porque, para mim, foi uma das mensagens mais bonitas, né? Foi um dos desfiles mais lindos que eu já vi, gente. Quem não viu tem que assistir, porque, assim, é um ícone aquele desfile. E tudo que passa a mensagem. Eu lembro quando vocês chegaram e a gente foi, né? Tava uma festa lá na agência, a gente doido pra ver vocês. E, assim, a gente comentou o que a gente tinha sentido assistindo, e era exatamente o que vocês passaram e contaram da sensação interna lá, a mensagem, tudo que vocês passaram, viveram, a experiência em si. Sim, e uma das coisas, mensagens assim de chamadas a respeito do desfile, né, divulgando assim no Instagram e tal, teve uma mensagem que eu achei muito interessante, né, que me trouxe uma reflexão mais profunda. Eu já estava buscando mais respostas a respeito dessa relação de gêmeos, né? Passando 7 dias convivendo com gêmeos idênticos, eu me fiz muitas questões a respeito. Então, uma das frases que eu vi de chamada a respeito do desfile é "The existence is not defined by the visual world". Então, essa existência, né? O mundo material, né? Não é definido, né? Não é explicado pelo que a gente vê, né? Pelo mundo, por esse mundo visível, né? Então, a questão de ser gêmeo, né? O que pode explicar isso, né? De uma única fecundação, né? Um milagre. Aquilo ali, aquele embrião ali, daquela fecundação acontecem divisões a mais que dão origem a 2 indivíduos, né? Idênticos, né? E o que vai determinar isso, né? A ciência ainda não encontrou uma resposta de por que acontecem essas divisões a mais e dá origem a 2 indivíduos, né? 2 seres idênticos, né? Então, não há uma explicação, né? Para isso, né? Então, eu acredito que há uma sabedoria divina, né? Que tem uma explicação. Então, essa coisa do mundo material, né, a existência aqui, não pode ser explicada, muitas vezes, pelos instrumentos que a gente busca, né, na ciência. Não que eu esteja desacreditando da ciência. Não, mas tem coisas que a gente ainda não consegue ter explicações, né? Então, coisas que eu refleti a respeito, né? Que é algo que só a sabedoria divina poderia explicar, né?